A maravilhosa graça e a paz de Cristo Jesus, Senhor e Salvador da Igreja, estejam com cada coração. Somos bem-vindos à presença do Todo-Poderoso e mais uma vez tomamos parte juntos nesse tempo de graça, de comunhão, de fé, de edificação espiritual. Tem início o culto do Senhor, neste que é o 13º domingo do tempo litúrgico chamado comum. A cor verde que recobre os paramentos, as vestes litúrgicas, ela nos recorda disto, de que estamos vivendo o tempo ordinário, por assim dizer. Ainda que, desde a perspectiva da vida cristã, nenhum tempo seja ordinário, pois vivemos debaixo da graça do Todo-Poderoso que está sempre renovando, fazendo novas todas as coisas. A cor verde evoca a realidade da vida, que em Deus tem a sua origem e que nele recebe sustento. A vida de que gozamos desde já e que aponta para a plenitude que ansiamos vivenciar no porvir, que esperamos com avidez. É, portanto, subsídio para a nossa viva esperança. Que este seja, portanto, um tempo abençoado e abençoador na sua vida e na nossa também. E para ele nós nos preparamos, desfrutando de um momento de introspecção, de enlevo espiritual, em que somos guiados pelas habilidosas mãos da nossa querida irmã, a organista Gisele Santana. Quero te convidar a fechar os seus olhos para adorarmos ao Senhor em oração. Falemos com Deus. Bendito Deus, eterno Pai. Tu és Deus maravilhoso, cheio de honra, glória e poder. És Criador de todas as coisas. É o Senhor que sustenta a vida. E nós glorificamos o Teu nome, pois reconhecemos em Ti não somente o Deus Criador, não somente o mantenedor do mundo, mas também o Deus da nossa salvação. Por isso, Senhor Deus, nos reunimos na Tua casa, por isso, Senhor Deus, lhe prestamos culto, por isso, Senhor, te adoramos na beleza da Tua santidade. Te rogamos, Pai, que recebas no Teu trono de graça o nosso louvor e a nossa adoração. Bendito seja o Teu nome em toda a terra. É a nossa petição, em nome de Cristo, nosso Senhor. Amém. O nosso Deus é maravilhoso, é digno de toda honra, glória e louvor, é Criador de todas as coisas. Ele é magnífico. É isso que o coro A Ideia Moraes irá cantar. Quão magnífico.
É momento de abrirmos as nossas Bíblias para procedermos com a leitura da Palavra de Deus. Eu quero te convidar a abri-la no Salmo de número 16, Salmo este indicado pelo lecionário para este domingo. Teremos o Salmo de número 16. Diz assim a Palavra de Deus. Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as penas do que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Caem minhas divisas em lugares amenos. É muito linda a minha herança. Bendigo o Senhor, que me aconselha. Pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor tem-o sempre à minha presença. Estando ele à minha direita, não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença, a plenitude de alegria. À tua destra, delícias perpetuamente. Bendito seja o Senhor por sua palavra. Acabamos de ler o Salmo de número 16 e há um trecho que diz assim, pois não deixarás a minha alma na morte. Podemos nos lembrar que somos pecadores e que o destino do pecado é a morte e a separação eterna de Deus. Mas Deus não deixou isso acontecer conosco. Nós somos chamados por Deus através do Espírito Santo e recebemos de Cristo a vida eterna. Eu quero te convidar, neste momento, a curvar a sua cabeça, a fechar os seus olhos. Se for possível ajoelhar-se, ajoelhe-se. Confessa os pecados ao Senhor, certos de que Deus, bondoso como é, ouvirá a nossa triste confissão e derramará sobre nós novamente o seu perdão. Faça isso neste momento. Senhor de toda honra, toda glória e poder. Senhor, Deus de misericórdia, Deus de perdão, Deus de graça. Levamos os nossos pensamentos a Ti neste momento, pois precisamos ser perdoados. Nosso pecado tem nos incomodado, as nossas falhas têm nos entristecido. E não há outro caminho a não ser ter paz contigo. Por isso, Senhor, te clamamos. Tende misericórdia de nós. Envia-nos o teu perdão, apaga a nossa transgressão, para que possamos, Senhor Deus, seguir a nossa jornada de viver para Ti e para Ti somente. Sabemos que a nossa própria consciência nos leva a falhar, mas não é o que queremos. Queremos, Senhor Deus, viver a Tua vontade. Queremos realizar o Teu querer e o Teu propósito na nossa existência. Por isso, outra vez te pedimos, perdoa-nos, Pai. Sabemos que a Tua palavra nos ensina que se confessarmos os nossos pecados, Tu és fiel e justo para nos perdoar o pecado e toda a nossa injustiça. Por isso te agradecemos, por Teu amor, por Tua graça, por Teu perdão. Ainda te suplicamos, Senhor Deus, que abençoe os Teus filhos, aqueles que enfrentam dificuldades, aqueles que estão enfermos, os que enfrentam tratamentos, os que estão internados, os que passam dificuldades financeiras, familiares, sentimentais e emocionais. Todos nós, cônscios da nossa dependência de Ti, pois se o Senhor não agir, o que será de nós? O Senhor é o arrimo da nossa sorte, o nosso Deus forte, cuja bondade tem operado em nossas vidas e assim temos sido felizes. Mais uma vez glorificamos o Teu nome. Oramos dessa forma em nome de Cristo, nosso Senhor. Amém. Na semana que passou, a nossa igreja foi tomada de pesar ao receber a notícia de que o Todo-Poderoso Deus, na sua soberania, chamou à sua santa presença a nossa tão amada irmã Eline Serra de Abreu, aos
89 anos de idade após complicações enfrentadas no seu quadro de saúde. Ela partiu em sua cidade natal, em São Luís, no Maranhão, onde residira nos últimos anos em companhia da sua família e dos seus mais queridos. Ela foi admitida à membresia da Igreja Presbiteriana de Copacabana nos idos de 1973, precisamente no mês de setembro, quando a igreja comemorava o seu aniversário de 60 anos de organização. E desde então, ela se manteve como membro em plena comunhão com a nossa comunidade. Mas a sua história com Cristo vem desde o berço, posto que nascida em lar cristão. Ela recebeu o sacramento do batismo por ocasião do seu nascimento na Igreja Presbiteriana Independente, através do reverendo Severino Alves de Lima, e fez a sua pública profissão de fé ao completar 15 aninhos, no ano de 1950, na mesma igreja. Então, perante o reverendo Adiel Tito Figueiredo. Aqui na Igreja Presbiteriana de Copacabana, ela se manteve sempre muito atuante e participativa e encontrou um lugar especialíssimo no seio do coro Aidéa Moraes. Ela amava a boa música, amava cantar e amava fazê-lo na companhia dos irmãos e irmãs, e exerceu o seu dom como soprano aqui entre nós às largas, trazendo sempre uma contribuição muito importante, pois não apenas amava o exercício do canto, mas praticava-o muitíssimo bem. O seu corpo foi velado e sepultado no cemitério Jardim da Paz, em São Luís, no Maranhão, e a nossa igreja, a Igreja Presbiteriana de Copacabana, faz deste ato um memorial, agradecendo a Deus pela passagem da nossa irmã Eline aqui pelo meio de nossa comunidade de fé, bendizendo ao Todo-Poderoso pelo eloquente legado que ela nos deixa e que nos fala do modo como Deus mesmo se fez presente em toda a sua história de vida, e gostaríamos de convidar você a dividirmos um momento de oração em que vamos interceder em favor dos corações enlutados, a fim de que encontrem no Senhor o amparo que só mesmo Ele pode dar num tempo assim. Feche os seus olhos, corações ao alto, busquemos o Altíssimo. Senhor nosso Deus, Tu sabes de todas as coisas. Tens um tempo certo e determinado para cada uma delas, e aprouve a Ti, consoante o Teu desígnio eternal, recolher à morada celeste a nossa amada e já saudosa irmã Eline Serra de Abreu. Ó Senhor, nós Te bendizemos, porque a vida de Eline foi e continuará sendo um testemunho daquilo que és e, sobretudo, do que fazes naqueles que Te pertencem e por meio deles também. Foi muito precioso todo este tempo em que pudemos partilhar de Sua presença no meio de nós. E nós Te bendizemos pelas lições colhidas, pelas memórias guardadas, por todos os momentos felizes e de crescimento que pudemos compartilhar. E Te suplicamos que nos permitas, com a Tua bênção e no agir do Espírito Santo, honrar este tão valoroso legado. Rogamos-Te ainda, ó Deus, que confortes os corações enlutados, para que encontrem no agir do Espírito Santo a paz que só Tu podes dar, e o fortalecimento de sua fé, pois é pela fé que vive o justo, e nós cremos. Cremos em Jesus Cristo, cremos na ressurreição do corpo,
cremos na vida eterna. E esta fé é que nos leva à expectativa de que um dia estaremos reunidos novamente para um tempo que não mais passará, onde já não haverá dor, nem luto, nem pranto, nem saudade, mas a plenitude da graça, na plenitude dos tempos, com a plenitude do reino que é teu. Eis a nossa oração, Senhor, e ela é feita no nome santo de Jesus, o Cristo vivo, que morreu, mas ressuscitou e vive e reina pelos séculos dos séculos. Teu amado e unigênito Filho, nosso bendito Salvador. Amém. O Senhor nola deu, o Senhor nola tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Sim, Deus nos amou. E essa certeza faz toda a diferença na nossa jornada. E é por isso que o coro Ailé Moraes cantará: Amou-me. Escolheu
de Mateus está escrito que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Ainda que vivamos numa sociedade chafurdada no pecado, onde a maldade aflora em todo e qualquer lugar, nós sabemos que a Igreja de Cristo há de seguir em frente e cumprir a sua missão. Eu e você fomos chamados a estar nessa trincheira, a trincheira daqueles que lutam pelo Senhor e pelo seu reino, aqueles que levam a bandeira do Evangelho para espargir luz num mundo que jaz nas trevas. E nós fazemos isso de muitas formas. Através da nossa oração, através do nosso testemunho de fé, através da pregação da palavra de Deus, nós tentamos transformar esse mundo em algo melhor do que ele é. E também fazemos isso, entregando os nossos dízimos e as nossas ofertas. Você está vendo aí na sua tela como você pode contribuir através do seu dízimo, trazendo o seu Pix, sua transferência ou até mesmo o seu depósito. Fazendo desta forma, você está abençoando a Igreja Presbiteriana de Copacabana a cumprir a sua missão de levar luz, de levar o Evangelho neste mundo que jaz no maligno. Eu e você, chamados por Deus a sermos sal e luz nesta terra. Quero orar por você neste momento, consagrando dízimos e ofertas, dizimistas e ofertantes. Senhor, é maravilhoso saber que o maligno não pode prevalecer contra a tua igreja. Que mesmo num mundo que jaz no maligno, somos mais que vencedores por Jesus Cristo. Afinal, a igreja é dele. É para nós um privilégio podermos fazer parte dela. Sabemos das nossas limitações, das nossas mazelas e dificuldades, mas o Senhor nos deu este privilégio de sermos teu povo, teus filhos, Igreja de Cristo. Por isso, poder participar do teu reino, com as nossas orações, com as nossas capacidades, com o nosso tempo e também com os nossos recursos, alegra por demais o nosso coração. Por isso nos alegra trazer dízimos e ofertas e te trazer, ó Pai, o nosso melhor, pois tu és o Deus da nossa salvação. Não teríamos como comprar esta bênção. Ela nos foi dada de graça e por graça. Te consagramos, Senhor Deus, dízimos e ofertas, dizimistas e ofertantes. Fazemos isso em nome de Cristo, nosso Senhor. Amém. É momento de meditarmos na palavra de Deus. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia na primeira epístola de João, capítulo 5, onde leremos os versículos 18 e 19. Primeira epístola de João, capítulo 5, versículos 18 a 19. Fica lá no finalzinho do Novo Testamento, antes do Apocalipse. Lá você encontrará a epístola de João e abrirá no capítulo 5 e leremos os versículos 18 e 19, que diz assim: Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Bendito seja o Senhor por sua palavra. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos para falarmos com Deus. Senhor, para nós é uma alegria e um privilégio lermos a tua palavra. Por isso nós te rogamos, fala conosco, fala aos nossos corações, pois precisamos, necessitamos de ouvir a tua voz. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Uma das coisas que mais chama a atenção nos filmes do cinema é a briga entre o bem e o mal. Na realidade, essa construção pop, ela reflete uma realidade. O mundo jaz no maligno, como acabamos de ler no texto. Nós vemos que o bem e o mal se colocam de lados opostos, e mesmo que às vezes pareça que não existe esse conflito, ao lermos as notícias dos jornais, ao percebermos na nossa própria vida, nós vemos que há sim o mal, mas que também existe o bem e que ele sempre vence. Eu quero te convidar a pensar um pouco sobre isso baseado no texto que acabamos de ler. Eu quero começar pelo versículo 19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno.
Essa epístola, a primeira epístola de João, ele é resultado de um grupo de pessoas que estavam passando pelas igrejas e estavam falando heresias. Estavam tentando desvirtuar o ensino e algumas vezes estava levando os crentes a pecar. E ela, claro, ela é endereçada a pessoas da fé, a igrejas, gente crente em Jesus Cristo. E João está exortando, orientando, animando as pessoas a deixarem o erro, deixarem a mensagem que está deturpando o evangelho e prosseguirem naquilo que a fé genuína nos mostra. E o texto vai dizer uma coisa muito clara: o mundo jaz no maligno. É claro que para João, às vezes, a palavra mundo ela tem outros sentidos. Às vezes é o cosmos, às vezes é um conjunto de outras coisas, e nesse caso aqui é o sistema, o poder do maligno que toma conta do mundo e faz com que ele gire num ciclo vicioso de sofrimento, dor, violência, tudo fruto do pecado. Então João está nos dizendo e nos lembrando que nós vivemos num mundo que é mau. Um mundo que milita contra o bem. Num mundo que vai sempre de encontro às coisas de Deus. E que nós não devemos nos desconectar dessa realidade. Que nós não devemos nos esquecer de que essas coisas são assim. E essa é a primeira coisa que eu quero que você pense comigo. O mundo jaz no maligno. Essa realidade se colocou no mundo desde o momento em que Adão e Eva pecaram. Desde o momento onde Deus estabeleceu regras, limites para o ser humano e ele deliberadamente resolveu desobedecê-los. Isso deve se recordar lá no Jardim do Éden. Deus fez tudo o que existia, colocou todas as coisas no seu devido lugar, montou todo o jardim, colocou o homem e a mulher lá para dominar e governar sobre tudo, mas deu apenas um limite. Olha, vocês podem comer de todos esses frutos, mas aquela árvore, daquele fruto, lá vocês não vão mexer, lá vocês não vão tocar. Aquele fruto vocês não vão comer. E ouvindo a conversa da serpente, caíram em tentação e falharam. E desde então, o mundo jaz no maligno. Pois entrou o pecado no mundo e toda a maldade, toda a crueldade, todo tipo de guerra, todo tipo de desigualdade, de injustiça, de doença, nasce como fruto do pecado. E às vezes nós não nos lembramos disso, que o pecado é que gera tudo isso que vemos aí de maldade. Que toda dor, todo o sofrimento, toda a tristeza, ela vem de uma raiz comum, o pecado. E João está explicando isso à igreja. Ora, nós sabemos que o pecado entrou no mundo, nós sabemos que o pecado é uma realidade, mas muitas vezes nós nos esquecemos e às vezes somos engodados, às vezes nós somos tirados do nosso caminho ao ouvirmos coisas que desvirtuam a palavra de Deus, o proceder dos crentes, e nós pecamos também. E João está falando, olha, a gente não pode esquecer, nós sabemos, é assim que ele começa, sabemos que nós somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Ele está demonstrando já que nós não nos coadunamos com o que acontece, que nós somos diferentes, pois somos de Deus. O nosso desafio é saber que o mundo jaz no maligno, mas testemunhar da bondade de Deus. Não que isso seja fácil, é evidente que não é. O apóstolo Paulo vai colocar nesses termos, olha, o bem que eu quero fazer, nem sempre eu consigo. O mal que eu quero evitar de todas as formas, esse às vezes eu faço. Essa é a nossa batalha interna, a luta que eu e você travamos diariamente. E João sabe disso.
E ele está exortando aos crentes a terem plena consciência dessa luta. O mundo vai de mal a pior porque é dominado pelo pecado. Se deixa levar por tudo aquilo que é oposto à vontade de Deus. O homem mata, o homem deixa morrer, o homem faz passar fome, o homem faz doença e faz uma série de coisas, acaba com o meio ambiente e tantas outras formas de se opor àquilo que é o plano de Deus para a humanidade. E a gente não pode se iludir achando que isso gera algo bom. É impossível. Gera dor, sofrimento. É pecado. E nós somos aqueles que foram colocados no mundo para viver de forma diferente e mostrar aos outros que existe uma maneira diferente de viver. Eu e você chamados por Deus a vivermos uma vida que mostre que existe um outro caminho, que existe uma outra maneira, uma outra forma de se perceber o mundo. Eu e você fomos chamados por Deus. Nós que não temos mérito algum, nenhum tipo de merecimento, recebemos do Senhor a iluminação do Espírito Santo, nos dizendo que estávamos em pecado e que o salário do pecado é a morte e que a conexão entre nós e Deus estava quebrada e que era impossível nós termos uma maneira produzidas por nós mesmos para que fôssemos reconectados ao Criador, mas que Deus mesmo, através de seu Filho, providenciou esse caminho. E que esse caminho não foi fácil. Seu filho teve que deixar a sua glória, descer nesta terra, viver em nosso meio, perceber na própria pele as mazelas do ser humano e ainda assim morrer em nosso lugar. O preço para o pecado foi morte. O preço foi derramamento de sangue. Afinal, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Eu e você recebemos essa certeza no coração de que precisávamos de um Salvador por amor do próprio Deus. E hoje nós podemos olhar os noticiários, ver o que acontece na nossa circunvizinhança, perceber o que acontece na sociedade com outros olhos e com outra mentalidade, pois o Espírito Santo está dentro de nós. E nós sabemos que o mundo inteiro jaz no maligno, que é o inimigo de nossas almas que campeia no mundo buscando a quem possa tragar, oferecendo coisas que são efêmeras e que afastam o ser humano de Deus. Sim, afastam o ser humano de Deus. E quanto mais distante do Senhor, menos humano e mais no maligno. Quanto mais distante de Deus, menos humano e mais próximo daquele que só quer ver o mal. É algo difícil de se entender? Talvez. Mas é uma realidade. O mundo jaz no maligno e é perceptível nas suas mais variadas facetas. Mas João fala sobre isso, não é para que você fique deprimido e olhe o mundo e tente desistir de viver de forma alguma. Ele está exortando para que a gente saiba disso, mas ele também quer nos mostrar que devemos ter esperança, que devemos viver uma vida que mostre que nós somos salvos por Jesus Cristo. E ele diz isso no versículo 18, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não o toca. Aquele que é nascido de Deus, nós somos nascidos de Deus, não pela nossa própria força, não pelo nosso próprio querer, mas pelo Espírito Santo e pela vontade de Deus, a nossa vida foi completamente transformada. Nós que andávamos como ovelhas que não têm pastor, nós que caminhávamos a passos largos para o abismo, tivemos a nossa história, a nossa trajetória completamente mudada, porque Deus
assim o quis. Eu e você, sem mérito algum, com todos os nossos defeitos, com todas as nossas dificuldades, com todos os nossos limites, fomos amados por Deus. E o amor de Deus se manifestou em nós através da salvação de Jesus Cristo. Sim, nós somos salvos. E é por isso que ele diz que o maligno não nos toca. Não é que não pequemos. Sim, a realidade do pecado existe em mim e em você. Nós temos um momento no culto onde nós nos ajoelhamos, confessamos os nossos pecados e pedimos perdão a Deus, porque reconhecemos que falhamos. E isso é prova que o Espírito Santo está em nós. Por isso o maligno não nos toca, porque aquilo que o mal poderia fazer conosco, que é nos afastar cada vez mais de Deus, a ponto de não ter salvação, não acontece comigo e contigo, pois a salvação não depende de nós. A salvação é dom de Deus. A graça do Senhor foi colocada nas nossas vidas e nós fomos justificados do nosso pecado por Jesus Cristo, o Filho de Deus. Aquele que nos amou de tal forma que deixou a sua glória, padeceu e morreu, mas que ressurgiu ao terceiro dia, ressuscitando dos mortos. Esta é a vitória que o mundo não pode tirar. E essa vitória foi nos dada, a mim e a você. Por isso o mal não nos toca, porque sabemos que somos mais que vencedores por aquele que nos amou, Jesus Cristo. Eu e você enfrentamos as nossas dificuldades, em algum momento nós caímos em tentação, nós falhamos, nós pecamos, mas nós temos um advogado, pelo qual nós clamamos, Jesus Cristo, o justo, que ouve a nossa petição e intercede por nós junto ao Pai. A palavra de Deus nos ensina que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e toda a injustiça. Por isso, o mal não nos toca. Não é porque somos melhores, mas é simplesmente porque reconhecemos que carecemos de salvação. Que somos fracos, sim, mas a nossa força vem de Deus. Que não temos poder, mas servimos ao Todo-Poderoso, Criador de céus e terra. Que vamos falhar, sim, algumas vezes no decorrer da nossa jornada, mas que o Senhor está sempre disposto a nos receber de braços abertos, bastando apenas o arrependimento e a confissão. É isso que João está explicando. É para que os crentes daquele lugar e daquela época, e também deste lugar e desta época, não se deixem levar pelo que houve, pelas deturpações. As pessoas comentavam que o pecado nem fazia tão mal assim, mas o pecado faz tão mal que a gente vê isso no mundo. Mas o maligno não toca nem a mim, nem a você, porque nós somos lavados pelo sangue do Cordeiro. Eu e você, salvos pela graça, de uma vez por todas. A salvação não pode ser retirada de nós, ela não pode ser perdida, ela não pode ser tomada, ainda que venhamos a falhar em algum momento, mas nós fomos salvos não por nossos méritos, ela não depende da produção das minhas mãos, ela não depende se eu estou ficando cada vez mais santo, ainda que eu deva me santificar e me purificar a cada dia, ela só depende do sangue de Cristo, que é sangue precioso, poderoso e puro. Que a salvação foi nos legada por qualquer um, não. Foi nos legada pelo Filho de Deus, que veio ao mundo e morreu por nossos pecados. Por isso ela não pode ser perdida e nós devemos glorificar o nome do Senhor. É isso que João quer lembrar àquele povo. O pecado é algo muito sério. Gera sofrimento, morte, brutalidade, violência e dor. Mas nós fomos salvos em Jesus Cristo. Nós estamos guardados e protegidos no poder de Deus e caminhamos resolutos para o alvo da soberana vocação, que é Cristo. Então não se desanime. Vale a pena manter-se puro. Vale a pena seguir em frente. Vale a pena guardar a esperança no nosso Deus, pois Ele tem cuidado de nós. Nós sabemos que o mundo jaz no maligno, mas também sabemos que somos de Deus. E aqueles que são de Deus, o maligno não toca. Eu e você, guardados na graça do Senhor, para todo sempre.
Deus te abençoe. Passando a um tempo de comunicações, nós precisamos compartilhar com você uma notícia que não é agradável e, pelo contrário, muito nos entristeceu e indignou também. Creio que seja já amplamente sabido, uma vez que foi noticiado por diversas mídias e também publicado por nós em nota oficial nas nossas redes sociais, que na madrugada da última terça-feira, dia 24 de junho de 2025, a nossa igreja foi invadida por criminosos que procederam não apenas à invasão de nossos espaços, mas também à depredação e atos de vandalismo e ao furto de vários objetos. Eles realmente causaram muita sujeira, muita bagunça, muita desordem e, não satisfeitos com isto, profanaram espaços dedicados ao exercício da fé e à religião e objetos dedicados ao uso sacramental. É triste e desconfortável falar destas coisas com esta clareza que preciso fazê-lo, mas eles defecaram em nossos espaços e utilizaram uma toalha que é usada na mesa eucarística, no sacramento da ceia do Senhor, para se limparem. É indizível o que eles fizeram, é difícil de classificar e nós nos sentimos assim muito incomodados, mas não nos restringimos a permanecer desta forma. E enquanto instituição cidadã que somos, procuramos todos os meios para enfrentarmos adequadamente essa situação. O Conselho da Igreja cuidou de prontamente, nas primeiras horas daquela manhã, ir a uma delegacia, a delegacia do nosso bairro, e registrar a ocorrência. Nós fomos prontamente visitados pelos órgãos de polícia que assistem a nossa região. Fomos muito bem assistidos pela Polícia Civil, pela Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro e pela Guarda Municipal do Rio de Janeiro. Fomos pessoalmente visitados por autoridades e eu quero destacar a atenção dedicada que recebemos do comandante Coronel Rivaldo, responsável pelo destacamento do Rio Mais Seguro, que fica aqui no bairro de Copacabana, e ainda a atuação tão gentil e solícita da Coronel Daniele, comandante do 19º Batalhão da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, presente também aqui nas nossas redondezas. Aliás, recebemos informações de que em menos de 24 horas, um dos meliantes, são pelo menos 3 envolvidos nesta ação, segundo o registro das nossas câmeras, um deles foi localizado, detido pela polícia e encaminhado à delegacia policial para prestar esclarecimentos e para demais providências. Devo registrar também que esse episódio sinaliza para nós algumas lacunas em nossos protocolos e infraestrutura de segurança. E mudanças importantes foram feitas nestas áreas desde então. Por assim dizer, nós reforçamos as nossas trancas, investimos em equipamentos e também na contratação de um serviço de vigilância por vídeo monitoramento de uma empresa credenciada e muito conhecida que tem assistido a centenas de endereços aqui em nosso bairro e em toda a cidade, que acreditamos traz um incremento importante para que nos sintamos mais protegidos, para que resguardemos melhor a integridade do nosso patrimônio e também do público que frequenta
aqui. Além de tudo isto, cuidamos de nos posicionar com muita clareza nas nossas redes sociais, reafirmando o nosso sentimento de tristeza com tudo isto, a nossa indignação ante esses atos de barbárie que foram perpetrados, mas, sobretudo, o nosso sentimento cristão. Porque todo este episódio reforça para nós a certeza de que a igreja está exatamente onde ela deveria estar. Haja vista ser a igreja uma agência do reino de Deus, levando sal e luz ao mundo marcado pela escuridão e pela morte. É exatamente aqui que nós desejamos fazer diferença, contribuindo na medida em que Deus nos permita para que essa realidade tenebrosa que assola a nossa cidade possa se ver mudada, transformada no agir do Espírito Santo. E em nome de Jesus. É importante também que você saiba que com todas estas providências tomadas prontamente pelo Conselho da Igreja, as nossas atividades não se viram prejudicadas de forma alguma e continuam a acontecer normalmente. E você é mais que bem-vindo às nossas programações presenciais, porque certamente nelas há um lugar para você. Ore pela igreja e ore pelo papel que a igreja desempenha nessa sociedade. Um papel de relevância fundamental, de importância indiscutível, porque eu e você queremos ver um mundo melhor, mas desejamos também ser parte dessa mudança. A Igreja Presbiteriana de Copacabana faz também aqui um registro de pesar e solidariedade em favor da família de Juliana Marins, uma família com fortes conexões com a Igreja Presbiteriana do Riachuelo, no presbitério da Guanabara, uma família que tem na pessoa do Manuel Marins, um ex-pastor daquela mesma igreja. É sabido porque foi nacionalmente conhecido o episódio em que esta jovem acabou perdendo a vida ao fazer turismo numa trilha que passa por um vulcão na Indonésia. Há muita discussão na internet em função destes fatos e acerca de sobre quem devem cair as responsabilidades, mas a nossa palavra visa tão somente expressar o nosso sentimento de compaixão em favor desta família enlutada. Há sempre muita dor quando precisamos nos separar de um ente querido, uma dor que se acentua quando as circunstâncias são como estas, que evocam uma realidade de muito sofrimento por parte daquele que partiu. Um sentimento que em nós se agrava quando vemos que este é tão jovem, com um horizonte de possibilidades ainda tão amplo diante de si. A precocidade do fato nos faz ainda mais comovidos, mas, de um modo geral, quando os filhos sepultam os pais, ainda que doloroso, isso nos sugere que a natureza seguiu o seu curso, digamos, natural. Quando se dá o inverso, parece-me que há um sofrimento indizível. E eu gostaria de, em nome da Igreja Presbiteriana de Copacabana, dirigir uma palavra específica à família Marins e dizer-lhes que eles estão em nossas orações, estavam já antes e permanecerão. E a nossa prece não é outra senão esta: que Deus esteja visitando os corações, ministrando conforto, consolação, paz e toda a sorte de bem para o enfrentamento desta hora, mas, sobretudo, que o Senhor lhes conceda o renovo da fé
porque é pela fé que vive o justo e é por meio dela que podemos prosseguir avante na certeza de que vamos nos reencontrar na eternidade com Cristo, onde jamais nos separaremos outra vez. Contem conosco, família Marins, como família da fé, e que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Quero te convidar a fazermos juntos a oração do Pai Nosso. Feche os olhos, falemos com Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. E que a maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o imenso amor de Deus Pai Todo-Poderoso, que as ricas, doces e eternas consolações do Espírito Santo sejam com todos vós, Igreja de Cristo, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém.